nós estamos aí. Nós estamos no livro Céu e Inferno, o capítulo 5, né? Então vamos lá, né? Capítulo 5, o purgatório. Então vamos lá. O purgatório. O Evangelho não faz menção alguma ao purgatório. Não faz menção alguma do purgatório. Que só foi admitido, a existência do purgatório só foi admitido pela Igreja no ano de 593, ou seja, no século VI. Né? Não é época nem de Santo Agostinho. Né? Mais para frente, século VI. Acho que Santo Agostinho é do século IV. A Igreja admitiu no século VI. No Evangelho não está falando nada do purgatório. É incontestavelmente um dogma, né, uma afirmação categórica, mais racional. O purgatório é uma afirmação, a existência do purgatório é uma afirmação mais racional. E é uma afirmação mais conforme à vontade de Deus do que o dogma do inferno. Então, Kardec já quer descartar a ideia da existência do inferno. E esse é o papel mesmo. Né? E esse é o papel dele. Primeiro, a destruição aqui. E ele está dizendo, olha, a ideia de purgatório ela é mais racional do que a do inferno. A ideia do purgatório realmente é mais conforme à vontade de Deus do que a do inferno. Porque estabelece penas menos rigorosas. E penas ainda mais resgatáveis para faltas de mediana gravidade, para faltas, né, não tão graves. Por essa razão, o purgatório ele é mais racional e mais conforme à vontade divina, porque as penas não são graves e são resgatáveis. O princípio do purgatório funda-se, pois, na equidade, na justiça, na imparcialidade. Porque, comparado à justiça humana, o purgatório, comparado à justiça humana, a justiça dos homens, ele é a detenção temporária, a par da condenação perpétua. Então, existem países que têm... todos os países têm detenção temporária. Alguns países, ou dentro de determinados países, alguns estados, outros não, têm a condenação perpétua, mas todos têm a temporária. Ora, e ele está comparando o purgatório, que tem penas menos rigorosas e que podem ser resgatadas, é uma detenção temporária, como os homens têm na sua justiça. Que diríamos de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes hediondos e os delitos mais simples? Perdido. Não diríamos isso do país? Diríamos. Né? Esse país, quer dizer, roubou uma melancia e, não sei, cometeu uma atrocidade extremamente grave, para ambos os casos, qual é a solução? É a pena de morte. Ou, vamos colocar de outra forma também, não, a detenção perpétua, a condenação perpétua. Não, mas eu só roubei uma melancia. Não interessa. Aqui no nosso país, qualquer desvio é punido com a pena de morte ou com a detenção perpétua. O que podemos dizer com esse país? É o mais injusto do mundo, certo? Ora, portanto, a ideia de que existe o inferno, mas não o purgatório, também não faz sentido. Seria a justiça divina desvirtuada. Então, vamos lá. Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas. Quais? A felicidade absoluta ou o suplício eterno. Eterno. Nessa hipótese de duas alternativas extremas, felicidade absoluta ou suplício eterno, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas. Para onde elas vão? Ligeiras faltas. Ou compartilhariam
da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam castigo imposto aos maiores criminosos, mesmo quando não houvessem praticado muito mal, o que não seria nem justo e nem seria racional. Fala-se, Allan Kardec, não é a lógica pura, a profundidade de raciocínio. A noção de purgatório, entretanto, deveria ser necessariamente incompleta. Então, surgiu o purgatório no século VI. A Igreja admitiu a sua existência. Beleza, mas era uma noção um tanto incompleta. E tinha que ser, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, os homens dele, do fogo, né, do purgatório fizeram um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora ardem em fogo mais brando. Pensa o seguinte, gente. Pensa num homem primitivo. Um homem primitivo, ele é sensível às doenças. Ele não é sensível às doenças. Ele está com uma doença, mas não sabe o nome, não sabe o que é, não sabe que remédio passar. Ele está com algum problema interno, mas ele não sabe se analisar qual é o problema. Muito menos das questões psicológicas. Ele não tem um refino mental para dizer, meu Deus, eu estou um tanto entristecido. Né? Não faz uma reflexão profunda de si. E nem mesmo dos sofrimentos externos que vive. Como os animais, às vezes, eles não compreendem os tratos inadequados que os humanos dão nele. Né? Não sabe a razão, não sabe refletir. Então, o que acontece? Para eles, o que seria uma punição? É um fogo. Um fogo é eu estou aqui nesse mundo bastante primitivo e na minha situação aqui, né, não sei analisar doenças, não sei se estou bem, se estou mal, não faço uma reflexão profunda. Mas o fogo me fere. Então, percebe de onde surge a ideia de que o inferno é o fogo? Tem um fogo? Ora, então, digamos, nas noções mais primitivas, o fogo é a única coisa capaz de punir. Então, como vai ser o purgatório? Vai ser de fogo. Não tem outro. O fogo nos marcou demais a história pregressa. Os sofrimentos vão se originar, né, dos contatos com o fogo. Então, como vai ser o purgatório? O purgatório vai ser de fogo, só que é um fogo leve. É uma brasa de churrasco quase apagada. É um foguinho. É um foguinho de nada. Pega um foguinho aqui, outro foguinho ali, coisa leve. Mas é essa punição, porque é ela que nos registrou o sofrimento nas fases primitivas da vida. Então, vamos lá. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso das almas, quer dizer, no século VI surge a ideia de purgatório. Só que não é eliminada a ideia do inferno. Então, a ideia de penas eternas continua. O purgatório é para quem cometeu coisas leves, né? Mas a ideia de punições eternas ainda continua para punições mais graves. É um dogma que persistiu ao lado do surgimento da ideia do purgatório para penas resgatáveis, menos rigorosas. Tá? Então, continuou a ideia de penas eternas. Né? Ora, se tem a penalidade eterna, então não tem progresso. Então, o raciocínio nosso, à época, século VI, mais para trás, é assim: existe a lei de progresso? Não. Não tem essa de progresso. Não existe isso de progresso. A gente nasceu nessa comunidade, vamos vivendo aqui. Você é ferreiro, eu sou agricultor, ele cuida de cabra. Nós temos cada um as nossas profissões e pelas profissões nós interagimos no contexto social, aquele lá é um curandeiro. Mas não tem uma ideia de progresso da alma.
Vamos adquirir intelecto? Vamos desenvolver sentimentos? Não. Não tem isso. Meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, eu sou pastor, meu filho vai ser pastor. Exatamente. Né? Então, não tem uma ideia de progresso da alma. Existe o inferno, e agora surgiu a ideia de que há o purgatório. Beleza. No purgatório, as penas são menos rigorosas, são mais resgatáveis, mas não tem progresso. Ora, e como é que as almas vão sair do purgatório? Segunda pergunta. Se não tem o progresso, já que existe o inferno com condenação eterna, como que as almas vão sair do purgatório? Bem pensado. Aí não vem na cabeça de ninguém a ideia de que a pessoa pode progredir. Não. Eu acho que eu já sei por que a igreja criou esse purgatório. É explicado lá embaixo. As almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, por efeito do progresso próprio. Não, eu vou adiantar-se, meu Deus, onde eu estou com a cabeça? Vou melhorar a minha sintonia e seguir em frente, adiantar-me. Não, mas o homem não se livra, não existe essa ideia. Mas então o que é que livra? Em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Então ele sai do purgatório em função da prece que eu faço ou que eu pago para que outros façam. Exato. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, o que é que coloca Kardec aqui? Se o primeiro pensamento foi bom, o segundo foi mal. Quer dizer, a ideia de que existe... Por isso que o Vaticano está rico. Então, a ideia que o primeiro... Puxa, essa primeira ideia foi maravilhosa. Qual ideia? A ideia da existência do purgatório. Essa ideia foi ótima, o primeiro pensamento foi muito bom. Porque ele está mais a par com a vontade divina. As penalidades são resgatáveis. Tem justiça. Aí tem equidade. As pessoas que erraram menos podem se recuperar. Só que a segunda já foi ruim. Se a primeira foi boa, a segunda foi ruim. Qual? A ideia de que se sai do purgatório, já que não há o adiantamento próprio, o progresso da alma, se sai do purgatório pela oração que nós podemos fazer pelos nossos. Eu tenho que pagar para alguém me tirar do purgatório. Ou pagar por isso. Através das preces. Através das preces. Então, a primeira ideia foi boa? Foi ótima. A segunda foi mal. A segunda foi mal. Se o primeiro pensamento foi bom, o mesmo não se pode dizer das consequências. Das consequências que decorrem do bom pensamento, que foi o primeiro, da existência do purgatório. Por quê? Porque as consequências levaram a abusos, pelos abusos que deram causa. Como? As preces pagas transformaram o purgatório, ótima ideia, numa mina rentosa, numa mina mais rentosa do que o inferno. A consequência foi ruim. A tese é boa, e a consequência não. O inferno está lá no inferno, não vai adiantar eu orar por ele, mas olha, aqui, padre, ele foi uma boa pessoa, meu filho e tal. É tanto. E ele vai sair do purgatório? Vai sair. Nota de Allan Kardec. O purgatório deu origem ao comércio escandaloso das indulgências, por intermédio do qual se vendia um contrato de compra e venda, né, da entrada no céu. Este abuso foi a causa principal, né, qual? Venda de indulgências, compra e venda de entrada no céu.
esse abuso foi a causa principal da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Ora, então você vê aqui, Lutero, ele tinha um bom nível evolutivo? Tinha. E como nós sabemos, ele é a reencarnação de Paulo de Tarso. Mas um espírito, mesmo com determinado grau evolutivo, ele, às vezes, não acerta tudo. Como não falou lá atrás, olha, a ideia de Santo Agostinho, a ideia de Teresa d'Ávila, de que o inferno é algo físico, não faz sentido. Nos disse Kardec. E eles tiraram isso pelos ensinos que foram dados desde a infância e da juventude. Então, eles, desdobrados no plano espiritual, às vezes viram aquilo que não existia, fruto do que havia de conhecimento nas suas próprias cabeças, e como a gente sabe do livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente, às vezes, vê o pensamento do espírito superior. Lembram disso? O livro Nos Domínios da Mediunidade, ao fim de uma reunião mediúnica, duas médiuns. Uma vê um rio na qual as crianças estão se banhando e a outra vê um prédio para atender as pessoas. Aí o Hilário diz, o quê? Essas médiuns, elas perderam a noção? Primeiro, aqui não cabe um prédio. Nem tem um rio aqui. Elas não saíram daqui, não foram atrás de prédio e nem de rio. E não chegou, eu não vi, e não chegou uma energia mental transferida à distância para que elas pudessem absorver aquela ideia. Então, de onde elas estão tirando aquilo? Essa ideia. Olha, elas estão vendo o pensamento do mentor da casa, porque essa casa tem a finalidade de acolher crianças e acolher pessoas com deficiências mentais e outras coisas mais. Lembram disso? Então, às vezes a gente vê o pensamento que o espírito, porque nós sabemos que o pensamento é uma forma visível, que tem vida, é uma energia que sai de nós somos vivos. Não porque temos corpo, né? Porque somos espíritos eternos. Então, a energia que emana de nós é uma energia viva. Então, o pensamento é uma energia viva, que tem forma, que tem cor, que tem cheiro, tem tudo. Então, então, o que acontece? Mesmo esses espíritos tendo um elevado nível evolutivo, Kardec já mostra alguns equívocos deles aqui, em prol da doutrina. Então, Lutero ele vai dizer que o purgatório não existe, mas Kardec quer dizer que a própria Terra é um purgatório. Certo? Mas, então, a gente também vai entender Lutero, porque ele diz, olha, pelo amor de Deus, vocês aí estão vendendo sentença para viver no dinheiro. Vou romper com a igreja. Tem que ter muita força para fazer isso. Então, eu vou rejeitar a ideia de que há um purgatório. Quando o correto é, olha, nós próprios estamos num purgatório aqui na Terra. A própria Terra é um planeta de provas e expiações. Mas ele vai ter esse conhecimento? Não vai. Né? Naquela época não vai. O conhecimento é gradativo, gradual. Mas ele podia dizer, olha, purgatório até tem, e é razoável que o homem se recupere. Mas essa ideia de vocês ficarem vendendo coisa que não dá. Pois não, pode falar. O Paulo, ele rompe com o judaísmo, e depois, como Lutero, ele rompe com o cristianismo. Da Igreja Católica. Sim. Talvez a gente estivesse do outro lado nos dois casos, né? Nesse rompimento, talvez a gente estivesse errando do lado contrário. Mas, verdade, ele fez a gente progredir muito, né? Fez a gente progredir muito. Então, vamos lá. O local do purgatório. Então, é uma ideia ótima, Kardec disse, essa do purgatório. A consequência naquele período foi ruim, mas a ideia do purgatório é boa. Né?
penas menos rigorosas, resgatáveis. A própria terra tem punição temporária. Mas e onde fica ele? O local é onde? Porque o inferno mas cadê o purgatório? Você estava sem som. Eu estava sem som. Então, vamos lá. E cadê o purgatório? Kardec disse que é uma boa ideia, mas e cadê ele? O local do purgatório. E outra, qual é a natureza? Quais são as características das penas aí sofridas no purgatório? Ora, nunca foram determinados local e espécie de pena, nunca foram definidos claramente. Purgatório existe, disseram no século VI, disse a igreja no século VI. Mas aí vamos aprofundar a coisa. Onde que está mesmo purgatório? Faz pergunta difícil, não. Qual é a pena? Quais são as características? Eles me diziam, quando eu era criança, que o purgatório estava entre o céu e o inferno. Ali, então, meio termo. Não localizou bem, né? O purgatório e o céu, lembrando que o céu estava depois, era o terceiro céu, depois dos astros. Depois dos astros. E o João, que tinha medo danado de morrer quando era criança, porque eu perdi minha mãe, falava, e agora, meu Deus, eu vou morrer e vou pro limbo, e meu pai vai para outro lugar. Fim da comunicação. Eu tinha um pavor, falava, eu vou pro limbo. Então, vamos lá, pelo amor de Deus. Então, não foi definido, não está claro o local e a espécie de sofrimento nosso lá. Bom, estava reservado a nova revelação, o preenchimento dessa lacuna. Qual lacuna? Dizer onde fica e qual é o tipo de pena. Como? Ao nos explicar as causas desse sofrimento, dessas penas, das misérias da vida terrena. Então, pronto, só nessa frase ele já falou muita coisa. Já explicou tudo. Explicou a causa, por que nós estamos sofrendo na Terra. Então, o purgatório é a Terra. E a natureza da pena sofrida no purgatório é a natureza dos nossos próprios sofrimentos da vida terrena. E a causa dos sofrimentos é qual? Se tinha que ser reservado pelo Espiritismo, a nova revelação vai dizer que a causa está em outra vida, né? Das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos justiça. Entenderam bem? Então, cadê o purgatório? Nós estamos nele. É a Terra. Qual é a natureza das penas sofridas no purgatório? São as nossas. Por que erramos? É que existências pregressas. Por que estamos nesse sofrimento atual? Porque em vidas pregressas erramos. Então, essas misérias decorrem, esses sofrimentos, essas penas, decorrem necessariamente das imperfeições da alma. Então, somos imperfeitos? Pelo amor de Santo Jó, como eu queria ser melhor do que sou. Quanta luta diária para não dar margens a erros, a vontades indevidas, né? Então, essas misérias decorrem necessariamente das nossas imperfeições. Pois se ela fosse perfeita, quem? A alma fosse perfeita, não cometeria faltas. Ora, e se não comete faltas, também não sofre consequências. Não teria de sofrer as consequências, que são as penas, que são as misérias, que são os sofrimentos. Então, explicou tudo nesse parágrafo, né? O homem que na terra fosse sóbrio, que fosse despretensioso, que fosse simples, que fosse prudente. Então, ele está dando um exemplo. Que fosse moderado em tudo. Por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. Né?
Não, mas eu sou jovem aqui, eu vou comer feijoada todo dia, 1,5 kg no almoço, 1,5 kg no jantar. E vou regar entre o almoço e o jantar com muita bebida de alto nível. Beleza, espera uns 3 anos aí para você ver como você vai estar. O que foi isso? De onde surgiram essas enfermidades? Dos excessos. Então, se você é sóbrio, moderado, não teria as enfermidades, né? Então, ele está fazendo uma analogia com as questões da alma. Se você fosse perfeito, não cometeria erros, e não cometendo erros, não teriam corrigindo as consequências dos erros. Então, vai olhando. Então, na maior parte das vezes, é infeliz por sua própria culpa. Na maior parte das vezes, é infeliz por sua própria culpa. Às vezes, não é culpa sua. Ele, como a gente sabe do Evangelho, ele quis passar por aquelas provas, mas não é que há uma culpa, ele está querendo acelerar o seu processo evolutivo. Lembram disso? Então, ou às vezes é consequência mesmo do meio em que está vivendo o planeta, é de provas e expiações. Então, você está esperando o quê daí? Né? Então, não houve uma culpa, a infelicidade naquele momento, aquela circunstância, vem da natureza própria do planeta de provas e expiações, ou foi escolhido, não por uma culpa no passado, mas por uma finalidade futura de acelerar o seu progresso. Mas, na maior parte das vezes, nós somos culpados da nossa infelicidade. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra. Expiando na Terra pela infelicidade, pelas penas, não somente as faltas atuais, mas as faltas anteriores, né? Que não foram reparadas. Veio para reparar, não reparou, vai expiar ainda no futuro. Né? Sofre em uma vida de provações o que fez sofrer a outrem em anterior existência. Beleza? As vicissitudes, quer dizer, as contrariedades, os contratempos, os reveses, as dificuldades que experimenta, são, ao mesmo tempo, essas dificuldades, essas contrariedades, ao mesmo tempo, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males futuros e progredir para o bem. Beleza? Nossa, eu estou hoje meio cansado, a vista está um pouco pesada, eu estou mais desatento. Aí o espírita tem uma visão mais profunda. Me parece que eu estou sob eflúvios um tanto escuros. Aí ele faz a pergunta terceira. O que foi que eu fiz ontem mesmo? Deve fazer. O que foi que eu fiz ontem mesmo? Essas são as consequências. Porque esse seu estado atual vem fruto de uma imperfeição que você tem que eliminar de si. São para as almas lições da experiência. Às vezes, essas lições são rudes, mas tanto mais proveitosas para o porvir, quanto profundas as impressões que deixam. Então, às vezes, a prova é rude, marcou, duro, profundamente deixou uma impressão, sim. Talvez isso seja mais proveitoso que sofrimentos suaves. Talvez vai render mais fruto que os sofrimentos mais leves. Então, tem que tirar algo positivo de tudo. Né? O que me marcou gravemente, nisso eu não vou mais cair, porque a coisa está... Essas vicissitudes provocam lutas, essas dificuldades, essas contrariedades provocam luta que não para. Lutas incessantes, que desenvolvem suas forças. Que nós ficamos mais fortes.
para não cair, principalmente da força moral. Mas isso está incluso até a questão da força física, né? São os trabalhos que nos desenvolvem. Mas ele está falando da força moral, né? E também a faculdade intelectual e o discernimento moral. Por essas lutas, a alma se retempera, não estava temperada, mas ela se retempera no bem pelas lutas, triunfando, sempre que tiver coragem de mantê-las até o fim. Ou seja, não vai ter dias sem lutas, né? As lutas têm que ser mantidas corajosamente, para que haja o triunfo. Para que haja o triunfo. E quando que eu vou receber esse triunfo? O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa, onde a alma entra triunfante, como soldado que sai do confronto para receber um aplauso, a palma gloriosa, o aplauso glorioso. Aí é igual o André Luiz, depois que ele passou aquela última semana cuidando da esposa e do novo marido da sua esposa, né, e dos filhos que não estavam interessados mais nele, digamos assim, em que ele, no primeiro momento, eu que vou ajudar esse cara aí que está casado com a minha mulher, vou nada, eu tenho raiva desse cara. Não, apaga esse sentimento, vamos lá trabalhar. Eu não consigo, chama alguém, chama a Narcisa. Aí lá vem, vamos trabalhar uma semana de serviço. Aí ele vai entrar na colônia Nosso Lar. Aí tem lá 100 pessoas, diversos ministros que ele não esperava, e ele recebeu o aplauso glorioso, porque ali ele foi adjetivado de cidadão da colônia Nosso Lar. Antes ele não era, estava morando de favor. Ele não era cidadão da colônia. Teve que passar pela refrega, pelo confronto, para ser considerado cidadão da colônia. Então, mesma coisa para nós. Pelo amor de Deus, gente, vamos lutar dia a dia aí. Não é vida fácil para ninguém. Cada existência, cada vida é uma oportunidade para a alma dar um passo à frente. Depende da sua vontade a maior ou a menor extensão desse passo. Seja franqueando muitos degraus, seja permanecendo no mesmo ponto. Seja permanecendo no mesmo ponto. Ou caminhando muitos degraus. Nesse último caso, qual? O de permanecer no mesmo ponto, reencarnou e desencarnou sem ter progresso naquela vida. Este último caso, de nada lhe aproveitou o sofrimento. Não tirou proveito do sofrimento. E porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá que recomeçar nova existência, em condições mais penosas ainda, porque outra mancha virá juntar-se à mancha que não foi apagada. Vamos apagar as manchas e evitar pegar algumas novas, né? Não dá para comprar uma borrachinha mágica? Vamos comprar uma borrachinha. Não dá para a gente pedir para você orar pela gente, João? Vocês aqui orem por mim. Vamos orar uns pelos outros, então. O que me marcou muito foi o que o Divaldo disse, né? Fica um registro histórico de tudo que nós fazemos. Por favor. Pois. Hã? Por favor. Pois, o que já está registrado está, né? Registrado, não tem choro para nós. Agora, daqui para frente, novos registros. Pois, nas sucessivas encarnações,
sucessivas, uma após a outra, que a alma se despoja, pouco a pouco, das suas imperfeições. Eu tenho uma curiosidade com relação às sucessivas encarnações. Será que a gente reencarna de quanto em quanto tempo? É meio variado, né? Alguns espíritos muito endurecidos, como a gente pode ver no livro Obreiros da Vida Eterna, o Gregório ele está quase um milênio sem reencarnar, né? Mas quando o coração diminuir um pouco do grau de revolta, ele já vai reencarnar. Às vezes tem uma frequência aí secular de 100 anos, uma pessoa mediana, está lá reencarnando. Lembra que Públio Lentulus ele vai demorar mais ou menos uns 60 anos entre Públio Lentulus Sura e Públio Lentulus Cornélios, né? Então, é bastante variado, porque espíritos muito, muito elevados, eles demoram também demais para reencarnar. E os animais não, né? Portanto, se a gente lembra dos animais, lembra de alguns homens mais primitivos, reencarna com mais frequência. Então, é bastante variado. Eu pergunto porque o número de desencarnados é 3 vezes maior que o nosso, né? A humanidade é gigante, né? E ainda ela intercambia de um mundo para outro. Tem espíritos chegando aqui, vindo de outros mundos para nos ajudar, para, inclusive, auxiliar o desenvolvimento da mediunidade, né? E, naturalmente, do desenvolvimento no aparelho físico que permita um melhor desenvolvimento mediúnico. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem aquele caso que eles reencarnaram meio rápidos. Um irmão roubou o outro irmão, inclusive a própria esposa, as economias, e a reencarnação entre eles não demorou muito, de um deles, né? Mas ele ficou, digamos ali, no processo obsessivo, a tal ponto que ele tinha epilepsia, lembra? Agora, aquele estrangulador do século X... e depois se sacode lá fora? Aquele estrangulador do século X, ele está mais ou menos também um milênio sem reencarnar. Lembra? O livro do Domínio da Mediunidade. Então, é bastante variado. A revolta pode fazer com que a pessoa fique estacionada, né? E alguém muito evoluído também não precisa vir. Então, vamos lá. Então, no nosso caso, né? A gente se despoja pouco a pouco. Ninguém vai atingir uma santidade. A gente se purga, se purifica nessas sucessivas reencarnações, até que esteja bastante pura. Então, agora ele já não está falando de uma reencarnação com despojamento, digamos, de pedaço em pedaço, de pouco em pouco da imperfeição. Agora não. Ele está falando de muitas. Então, ele se purifica até que esteja bastante puro, ele purga, se purifica, até que esteja bastante puro para deixar os mundos de expiação. Deixar o mundo de expiação para mundos mais venturosos. E, mais tarde, para fruir em outros a suprema felicidade. Né? Beleza? Então, a gente tem essa oportunidade num conjunto de reencarnações, de até migrarmos de um planeta para outro, né? Vai ser legal se a gente for num grupo, né? E ainda, depois que chegou no mundo mais venturoso, continuou o progresso. Suprema felicidade num outro mundo. Assim, o purgatório não constitui uma ideia vaga, uma ideia incerta. Então, olha lá, o que ele está falando, Kardec? Ele veio dizer que nós próprios estamos no purgatório. Quais são as naturezas do sofrimento? São os nossos, na Terra. Por que sofremos? Por erros de vida pregressa. Mas, em sucessivas vidas, nós caminhamos para a felicidade. Caminhamos para mais ventura, né? E caminhamos para a suprema felicidade mais tarde. Assim,
com essas explicações desses itens 3 e 4, o purgatório não é uma ideia vaga, não é uma ideia incerta, como foram as ideias do inferno e do céu dos capítulos anteriores, né? É uma realidade material que nós vemos. O purgatório é aqui, nós vemos a terra, nós tocamos, nós sofremos. Existe nos mundos de expiação, e a terra é um desses mundos, né? Existe no mundo de expiações e a terra é um desses mundos. Estamos aqui no purgatório. Nela, os homens expiam o passado e o presente. Expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que deles se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência. Então, vejam, então, o que ele está dizendo? Contrário à ideia comum de que, qual? A ideia de que o purgatório você fica com o prazo certo. Não, contrariando essa ideia de que há um prazo certo a se ficar no purgatório, a ideia correta é qual? Depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência no purgatório. Que ele falou, né? Vamos sair desse mundo para um mundo venturoso e depois para um mundo feliz. Prolongando, abreviando, dependendo de nós. Segundo o quê? Como? Segundo o seu grau de adiantamento e pureza atingido, e também pelo próprio esforço sobre si mesmo. Ora, é óbvio que vamos fazer... Ele está fazendo uma comparação de cada um consigo mesmo, porque ele está falando aqui, ó, segundo grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Então, ele está comparando só a pessoa com ela mesma, como ela chegou, como ela vai sair depois de sucessivas reencarnações, né? Então, é pelo esforço. A gente pode abreviar o período purgatorial. Daí só se sai por mérito próprio. Então, também ainda tem um lado oposto. Como que eu vou sair do purgatório? É a ideia antiga, que levou Lutero a romper com a ideia, né? A ponto de ele afirmar que não tinha purgatório, apesar da Terra ser um dele. A ideia antiga é, você sai do purgatório. Como? Se alguém lá na Terra fizer oração por você ou pagar por isso. Não, não é isso não. Nesse ponto, a nova revelação vem retificar. Você sai por mérito próprio. E não por conclusão de tempo, não por um tempo determinado. E nem pelos méritos dos outros, alheios, né? Pelos méritos alheios dos outros. Consoante essas palavras do Cristo. De onde você está tirando essa ideia, Allan Kardec? Já que você está escrevendo a respeito do Espiritismo. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E essas palavras de Jesus resumem integralmente a justiça de Deus. Ah, então você está certo. Faz sentido. Você está embasado nas palavras de Jesus para dizer que no purgatório se progride por mérito próprio e não por pedidos dos outros, né? Ou méritos dos outros, e não por decurso definitivo de tempo. Aquele, pois, que sofre nesta vida deve convencer-se de aqui, deve se convencer de que assim sucede, porque não se depurou suficientemente em sua existência anterior. Puxa vida, eu estou sofrendo aqui, mas é que a minha esposa falou isso, falou aquilo, meus parentes falaram isso, falaram aquilo. Não. O quê? Não. Por que eu estou sofrendo? Porque você não está depurado. Nós não estamos depurados o suficiente. Porque alguém mais evoluído do que eu, ouvindo as mesmas coisas que eu ouvi, no mesmo tom, não está sofrendo. Não sofre, não. Até tem compaixão.
né? Então, olha, teu sofrimento é fruto da tua imperfeição, da falta de depuração que não foi suficiente na vida anterior. E que, atenção, né? Se não fizer nesta essa depuração suficiente, deverá sofrer ainda mais na outra. Na seguinte. O livro Reencarnação está com o livro Ação e Reação está com base totalmente só nesse item 5 aqui. No livro inteiro, só para que a gente valore a reencarnação, né? Isto é, ao mesmo tempo, justo e é claro, é lógico, é reto. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo sofrerá, quanto mais imperfeito for. Da mesma forma que uma enfermidade persistirá por mais tempo, quanto maior for a demora em tratá-la. Então, se eu não trato a imperfeição, demora a tratar a imperfeição, o sofrimento também se prolonga. É como uma doença que eu não estou cuidando. É por isso que, enquanto o homem for orgulhoso, enquanto o homem for egoísta, sofrerá as consequências do orgulho e do egoísmo, né? Então, não é uma questão do sofrimento por estar diante dessa ou daquela pessoa, de ouvir isso ou aquilo no contexto social, mas é o meu estado de orgulho e de egoísmo no contexto social que me leva ao sofrimento, porque outras pessoas sem orgulho e sem egoísmo estão sofrendo menos, muito menos, pelas mesmas relações sociais que nós, né? Então, devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois concedida a vida corpórea como meio de reparação. Então, a gente estava sofrendo lá no plano espiritual e nos foi dada a vida corpórea para nós repararmos. É por isso que, nessa nova existência, ele se achará, já que é uma reparação, a nova existência, se achará em relação com as pessoas a quem ofendeu, ou em meios semelhantes àqueles em que praticou o mal. Ou ainda uma terceira situação, em situações opostas à sua vida precedente, como na miséria ou na condição humilhante, por exemplo, se na anterior foi mal rico ou se foi orgulhoso. Aí, foi mal rico? Foi. Acho que talvez seja bom você vir numa situação de miséria. Ah, não, você foi muito orgulhoso na outra vida, então você virá numa condição humilhante, né? Outros não. Você vai vir no mesmo, com os meios semelhantes àquele que você praticou o mal. Ah, você foi rico? Fui. Mas nessa vida agora, a próxima, eu creio que você já está em condição, apesar de ter falhado na prova da riqueza, creio que seja razoável que você retorne na prova da riqueza com os mesmos meios semelhantes, porque me parece que dessa vez você vai conseguir avançar nessa prova. E você vai nascer com aquelas mesmas pessoas, né? Vamos nascer com aquele mesmo pessoal, para você reparar o mal que você fez. Igual a gente está lendo o livro Ação e Reação. O Antônio Olímpio matou os irmãos, agora ele vai ser o pai desses irmãos para restituir a vida e as terras roubadas, né? Então, vamos lá. A expiação... eu acho que é bom a gente parar aí, né, gente? Não, vamos acabar esse item 6, né? Para fechar, pelo menos, a ideia do item. A expiação no mundo dos espíritos, o sofrimento lá, e na Terra, não constitui duplo castigo para o espírito. Não é duplo castigo. É o que, então? É um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo com vistas a facilitar o progresso.
Ora, e a gente sabe, no livro Ação e Reação fala que o trabalho realizado aqui facilita a nossa situação no plano espiritual, tanto quanto o trabalho lá no plano espiritual facilita a reencarnação aqui. É isso? Então, o Kardec está falando a mesma coisa, não é duplo castigo, né? É complemento e oportunidade de trabalho, lá e cá, com uma finalidade única, o progresso nosso. Depende dele, depende de cada um de nós aproveitá-lo. Né? Não será... Aí, então, vai fazer uma pergunta. Começa com não será, vai fazer uma pergunta. Por isso que o espanhol é legal, né? Ele já marca o ponto de interrogação no começo. Facilita. Mas aqui a gente vai ter que observar o verbo para saber se é uma pergunta. Não será preferível que o espírito volte à Terra com a possibilidade de avançar para o céu, a ser condenado sem perdão, sem remissão, se a deixar definitivamente? É muito melhor, sim. A ideia de voltar à Terra para reparar e subir ao céu é melhor do que a de ser condenado definitivamente, também deixando a Terra para sempre. Né? Sim. A concessão dessa liberdade, né, de retornar, de ter oportunidade de reparação, é uma prova da sabedoria e da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos próprios esforços e seja ele, o homem, responsável pelo seu futuro. Se for infeliz, por mais ou por menos tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, visto que a rota do progresso nunca está fechada. A rota do progresso lhe está sempre aberta, independentemente do que seja, do que tenha feito. A rota está sempre aberta, né? Às vezes a gente não está em condição de trabalhar, tem que reaprender o trabalho. Mas a rota de progresso jamais está fechada. Né? Se nós somos infelizes, por mais ou por menos tempo, a gente só pode se queixar de nós mesmos. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Sabedoria, não? É isso aí. Pelo amor de Deus. Sabe exatamente. A gente fica imaginando. Por isso, nós já vamos esquecer o... Oh, desculpa. Não tem problema, Cidinho. Pode falar. Fica pensando aqui, Kardec, naquela época, né, é uma coisa assim, tão assim, frontalmente inversa do que a Igreja Católica traz, que é uma coisa tão nova, deve ter assustado muita gente, hein? E deixado a igreja de cabelo em pé também, né, pessoal? O valor da ideia a gente mede pela posição do adversário, né? Muito elevado. Mas para você ver, João, mesmo tendo os livros, quando a gente começou criança na Igreja Católica, nós acreditávamos no inferno, no purgatório, em tudo, igual a Marta falou. Então, nessa, a gente mesmo veio para o conhecimento, mas assim, ainda demorado. Para a próxima é que nós vamos estar aprendendo mesmo. Vamos caminhar o que der, né, Cida? Bem, Sim. não vamos sair angustiados, porque não vai resolver. Né? Não, eu digo assim, hoje ninguém nos cobra uma situação assim de mandar missa para os pais que morreram, não sei o quê, ninguém já fala mais nada, então já é um aprendizado, um conhecimento, né? Porque na família a gente ainda tem católicos, evangélicos, mas parece que acabou, ninguém fala mais nisso, né? Entendi. É verdade, eu não tenho ouvido mesmo. Isso. A gente ouve muito nos velórios, né? A gente ouve, sim. No velório, principalmente de católico, você vê assim, o padre falar absolutamente que a pessoa vai para o céu porque ela se batizou,
porque ela tem o batismo. Eu ouço muito isso em velório. Então, assim, basta essa condição. Né? Então, assim, o padre eles acreditam, eu acho assim uma coisa é a gente, na infância, ter acreditado em limbo, ter acreditado em tudo. Outro é um cara que estudou, porque eu acho que, assim, para ser padre, para ser um pastor, ele estuda as religiões, não estuda, João? Ele não fica... Estuda sim, né? Então, por exemplo, ele tem que ter noção do espiritismo também, porque eu acho que eu acho que eles aprendem várias coisas, várias filosofias, é que a cabeça acolhe aquilo lá como sendo verdade, né? Fica difícil, né? Nós nunca ouvimos isso, pelo menos nessa encarnação, quem não era espírita, né? É uma fantasia do estacionamento, né? Não vai depender do nosso esforço para vencer a raiva interna, os desejos inadequados, né? Vai depender de uma cerimônia. A minha ida para o... Não tem como, né? É a lei da coisa mais fácil. Não dá, né? Só todos nós que somos espíritos aí, algum conhecimento da doutrina, sabe quantos esforços nós temos que traçar contra nós mesmos, né, para uma vitória mais significativa dos bons sentimentos, dos bons desejos definitivos em nós. Não é fácil, não, né? Não, sabe por que eu comentei, João? Porque ontem foi a crisma de uma sobrinha, da filha do meu sobrinho. Ninguém convida, ela é espírita. Então, isso é bacana. Nós já nos posicionamos, então, para nós é indiferente. Então, não se convida, não se fala. Eu fiquei sabendo por causa do Face, senão nem isso eu ficaria sabendo. Então, isso é bom para a gente. Que a família já não conta com a gente e não impõe também. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, né? Diz Jesus, né? Mas essa divisão é que vai fazer a diferença. A diferença, que vai fazer o pessoal caminhar. Né? Agora você imagina, João, aqui em casa, quando tem uns almoços aqui em casa, vem a neta do Hélio, que é noviça rebelde, que eu falo, né? Ela tá lá agora vai ser freira, pré-freira, e é noviça, e o filho que é pastor. Nossa Senhora! Eu só fico rindo, não falo nada. Sai cada assunto. A diferença. É rir, né? A diferença, né? Mas o que nos alegra é que nós já fomos católicos e somos espírita, então vamos esperar os próximos católicos na caminhada, né? Isso, Stefane. Depois, assim, na minha opinião, eu acho que a gente... Não, eu penso assim, toda religião, por mais que eles não tenham a compreensão de coisas que para nós é lógica, é natural, o que não poderia existir é essa divisão, assim, das pessoas começarem a criar esse sectarismo de achar assim, não, você é espírita, então você vai para o inferno. Você é evangélico, vira uma coisa assim, um converseiro tão sem sentido, que eu falo, gente, vocês estão brigando, discutindo quem vai arrumar um lugar melhor, vocês já não estão arrumando lugar melhor nenhum nessa discussão. Porque a desarmonia já mostra, né, que a pessoa não está preparada para entender que cada um está num tempo da sua caminhada, né? Eu já fui no convento lá, e daí, com ele, aí a neta falava assim, mas fulano saiu, e a ciclana, sua amiguinha, saiu? Saiu, ela desistiu, mas pelo menos ela continua católica. Tá quieto, né? É, né? Tô salvo. Vamos lá, gente. Quem faz a nossa oração? Acho que tem gente aí que está precisando sair, né? Então, vamos lá.
Faz desde que você está tão empolgada hoje, está tão inspirada. E olha que eu já passei por essas religiões todas também, viu? Não posso falar nada de ninguém. Senhor Jesus, Mestre amado, governador espiritual do nosso querido planeta Terra, envolve-nos, Senhor Jesus, através dos teus ministros de paz, que aqui trabalham anonimamente. Envolve-nos a toda a terra, a todos os nossos irmãos, na tua energia de paz, Senhor. Fortalece-nos o coração e a mente para que eles estejam em sintonia, para que possamos desenvolver em nós a compreensão das tuas leis, das leis do Criador, e desenvolver em nós o amor que compreende, aquele amor humilde que consola, como diz Paulo, que tudo compreende, que tudo aceita, que é abnegado, Senhor, para que possamos avançar com certeza, com segurança. Abençoa o João, Senhor, toda a equipe de trabalho desse projeto maravilhoso, que auxilia essas crianças, envolve todas as pessoas que estão nas periferias, sem ao menos uma perspectiva, Senhor, de um alimento, ou de um filho avançar no estudo, na dor, no sofrimento. Não deixa, Mestre amado, que os nossos corações estejam endurecidos, indiferentes à dor alheia, Senhor Jesus, permitindo que nós possamos fazer parte dessa corrente do bem, naquilo que possamos auxiliar. Abençoa ao João, a todos os facilitadores da doutrina espírita, assim como todas as religiões, onde o teu amor possa envolver a todos, segundo as necessidades e limitações de cada um. Obrigada, Mestre amado, por essa oportunidade bendita desta tarde. Envolve-nos a todos com a tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. É assim. Tchau, tchau, gente.